Vamos fazer o seguinte, você que já gosta aí de um papo de Open Finance, já deixa seu like, porque eu tô aqui com ele, um especialista em Open Finance e meu grande amigo. E aí, Gui, tudo bem? Fala, Nick, tudo bom? Como que você tá, cara? Que introdução foi essa, hein? Ah, olha essa roupa aí, cara, está incrível. Ô, louco, vim preparado aqui pra falar coisas interessantes pra galera, pra nossa galerinha aqui que já é cativa, né? É isso aí, cara. Vamos seguir conversando aqui, vendo o que a gente pode agregar aqui pra essa turma aqui que tá só É crescendo. isso, Então cara. curtam e compartilhem aí, hein? Perfeito. E, bom, acho que o assunto da semana, né? A gente teve um evento ali, o Payment View, um evento super legal, né? Que é organizado pela Regina ali. Foi bem bacana mesmo reencontrar várias pessoas. E pessoas até que, na verdade, eu nunca nem tinha conhecido pessoalmente, né? Foi um evento bem interessante para aproveitar esses momentos, né? Em que a gente pode falar olho no olho e conhecer essas tantas pessoas que estão por trás do Open Finance. E nesse evento, Gui, a gente teve uma espécie de palestra, vamos colocar assim, de uma pessoa bem importante ali na parte do Pix, né? O Breno. E ele trouxe, né, um resumo de tudo que a gente vai ver ainda pela frente aqui vindo do Banco Central no Pix. E uma das coisas que está colocado lá é o nosso querido Pix por aproximação aqui, né? Que a gente já falou Uhum, diversas vezes em vários episódios anteriores. E sim. outra das coisas que está aí por vir é o Pix parcelado. E até acho que é interessante, né, desmistificar e a gente falar um pouquinho sobre esse tipo de produto e o que realmente ele vai mudar, né, na sociedade, né, trazer uma padronização para isso Uhum. no Arranjo Pix. O que você acha da gente falar sobre isso, Gui? Acho uma boa, eu não pude participar desse evento, mas soube através de você que foi muito bom e tinha vários amigos ali também que até participaram das apresentações em geral ali, né, dos painéis. E é um negócio bem interessante o Pix parcelado, né? A gente vê que algumas instituições já estão ofertando, né, já tem essa experiência, mas não está ainda padronizado para todos os players e talvez o usuário final se confunda um pouco quando ele está mudando de lugar Sim, ali. É sempre legal o Banco Central ver essas oportunidades que o mercado está criando, padronizar para que o usuário final tenha essa mesma experiência, né? Tenha o mesmo fluxo ali. Isso foi um divisor de águas na minha visão com relação perfeito. à área Pix, né? Que a gente tem ali toda a experiência monitorada pelo Banco Central. E com esse monitoramento, a gente tem uma experiência comum e que todos os bancos ofertam o mesmo produto ali, claro, com visual diferente ou com fluxos ali um pouco mais rápidos ou não, explicações mais claras ou não, e aí isso tem uma diferenciação entre os bancos, mas todo mundo sabe usar, todo mundo consegue usar de fato, né? Não fica um negócio escondido, por exemplo, e aí fica bem claro como usar. E aí o Pix parcelado eu já vi alguns bancos fazerem essa possibilidade e vai Perfeito. aumentando, né? Conforme você vai passando lá as parcelas, o valor final vai aumentando. Me explica aí como que funciona isso, cara. Pois é, cara. É que assim, a gente tá muito acostumado no arranjo de cartões, né? Você ali no momento de checkout, você tá na fila e chega lá na hora de pagar, a pessoa pergunta, né? Você quer parcelado? E o parcelado pro cliente significa que ele vai pagar aquilo parcelado, muitas vezes até sem juros. Então ele não precisa desembolsar o valor completo na hora. Só que para quem recebe, também tem a questão parcelada. Ele não recebe o valor completo, ele recebe também parcelado. Então é como se o próprio estabelecimento estivesse dando um crédito para você. E aí, como é que ele faz isso quando a coisa é sem juros? Na verdade, não existe, né? Sem juros. Ele aumenta o preço dos produtos todos e você vai lá e paga diluído no próprio valor. Porque aí, quando você fala, mas não, eu quero pagar à vista, em dinheiro ou no Pix, tem desconto? E geralmente tem.
né? Exato. 10%, 5%, porque é exatamente o que o lojista tem que desembolsar para poder ou adiantar esses recebíveis ou para poder realmente colocar isso como uma opção para você, pagando todo o arranjo. E Exato. aqui a dinâmica é diferente. Não é assim que funciona o produto do Pix parcelado. Como é que é o Pix parcelado? Na hora que você tá ali no momento do checkout, vai perguntar: você quer pagar crédito, débito, Pix? Aí você fala Pix. Pro Uhum. lojista, ele não vai perguntar quantas parcelas você quer pagar. Isso vai aparecer na hora de você pagar ali no aplicativo da sua instituição, a opção de pagar parcelado no Pix. Aí você clica nessa opção, vai aparecer ali quantas parcelas você quer, quanto vai custar esse crédito, que na verdade você está Esse tomando um crédito. parcelamento, né? Perfeito. Isso. E na hora que você concordar e pagar aquele QR Code, a pessoa, a lojista, recebe o valor completo, como se você tivesse pagado à vista no Pix. Então No essa Pix. pessoa, a lojista, provavelmente vai te dar um desconto, porque ela está recebendo na hora. E aí, se você Uhum. fizer uma comparação, quanto que é o valor com desconto? Quanto que é o valor aqui direto com o crédito que eu estou pegando aqui na instituição? Os Às juros, né? vezes o negócio pode ficar realmente vantajoso, né? Do que Bem você interessante, né? parcelar utilizando o sem juros, né? O falso sem juros ali que a gente costuma ver nos cartões. Então, eu realmente acho que no final a gente vai ter uma competitividade bem interessante e até uma vantagem para o lojista no final, né? Porque ele vai ter um fluxo de caixa ali direto, na hora. Tudo que ele Direto na vender hora. nesse esquema, ele recebe na hora, né? Incrível. E no final é um acordo com o seu banco, né? E você vai para Perfeito. quem tiver um acordo mais interessante para você. Sei lá, se você é um nível acima, você não paga até tantas parcelas, ou você pode dividir mais ou menos. Então, eu acho que vai ser bem legal para gerar competitividade mesmo e ajudar o merchan ali, né? O Perfeito. estabelecimento comercial. Eu acho que vai ser interessante mesmo. E dependendo da experiência, isso pode ser um dia a dia ali que, em vez de eu falar, ah, você parcela, eu tento, na verdade, trazer para o presente ali esse valor e tentar o máximo possível de desconto para eu ter a experiência no banco de parcelamento, né? Isso é um negócio bem legal mesmo. Perfeito. E aí, Gui, pega essa ideia. Imagina o Pix parcelado com o Open Finance. Imagina se um ITP que está ali na jornada sem direcionamento pudesse utilizar esse tipo de Uhum, funcionalidade. Você no checkout, você poderia ter um ITP ali que pergunta qual é o valor integral, sem desconto, uhum. né? Qual é o É, valor com desconto, né? eu já E, saquei a ideia, já e saquei. aí, Boa. todas as suas contas conectadas, ele vai lá, vê se algum deles vale mais a pena. Se valer, já resolve na hora com a JCR, já paga ali, já contrata esse crédito e é isso, boa. Se não, ele simplesmente fala: não, vale mais a pena você ir no cartão mesmo, no parcelado sem juros que tá com. Que ainda assim os juros que o lojista tá te cobrando por debaixo dos panos é menor do que o que você tem de acesso via os bancos. E aí te resolve a vida, né? Seria realmente sensacional ter essa possibilidade, Sim. não é mesmo? Ou até mesmo, imagina só, estamos falando de uma inteligência aqui, então uma AI, né? Fala, não, pô, Uhum. você pode gastar esse dinheiro com esse cafezinho que você tá tomando aí. Você não precisa parcelar ele, entendeu? Exato. Já Pode leva em falar isso, já consideração. paga logo isso daí, boa, entendeu? Paga à vista que é melhor, exato. Paga à vista aí, Baseado no que você boa. vai ter que gastar na semana que vem, eu tô vendo aqui que isso não vai te atrapalhar, né? Exato. E vai ser muito interessante, cara, porque aí a gente começa a real usar a inteligência do Open Finance para explorar possibilidades. Ver todas as possibilidades que tem no mercado, todas as contas que eu tenho vinculada, todos os consentimentos que já foram dados Uhum. e avaliar de fato, pô, esse banco aqui é o melhor mesmo. Ele está sendo bem amigão e eu vou pegar o parcelamento com ele, né? Então. É bem interessante isso, porque aí você não fica focado em um banco só, você tem um app ou uma mensageria que resolve isso para mim, e aí eu resolvo a minha vida de uma forma mais rápida ali, sabendo que eu tô
ajudando um estabelecimento comercial e também me ajudando, pegando a melhor estrutura aqui de pagamento, né? E para Perfeito, tudo isso, cara. só a gente está falando de estabelecimento comercial, mas imagina comprar uma casa, por exemplo. Tem muitas Exato. possibilidades, né? Exato. É um crédito pessoal, na verdade, que a pessoa tá tomando ali com a Uhum. instituição, né? Mas, assim, não deveria ter um limite e poderia ter uma análise diferenciada baseado no tipo de coisa que você está tentando comprar, né? Então, isso realmente pode mudar a taxa, por exemplo, né? Porque muda o tipo de risco ali da transação, da negociação. Sim. Então, sem dúvida, eu acho que é totalmente factível e seria um baita produto aqui para melhorar a vida das pessoas na experiência de tomada de crédito. É crédito na hora que você realmente precisa, né? Uhum. E vamos escalar um pouquinho essa história e ir para um outro cara que é meio parecido com isso, mas é um pouquinho diferente, que é a questão do Pix garantido, né? Como Uhum. você vê o Pix garantido e esse produto em si? Como que eles convivem na sua visão, Nick? O Pix Garantido, ele tem alguns esboços de ideias de como ele funcionaria, mas nada definido, né? Então, baseado nesses esboços, né, o que eu entendo aqui do funcionamento desse tipo de produto Pix Garantido é, seria o inverso desse Pix parcelado, em que a pessoa que está dando crédito, ela tá, na verdade, atrelando isso com o estabelecimento comercial. Então, na verdade, o estabelecimento comercial, ele tem uma garantia da instituição financeira que ele vai receber aquele valor de forma parcelada. E aí o cliente que vai pagar aquilo, né? Ele tá contratando um crédito com a instituição financeira. Então ele está pagando parcelado, só que é um crédito diferente, numa taxa diferente. Porque o lojista também está colocando é, o fato dele não receber o valor de uma vez só. Ele vai receber Sim. parcelado. Então, o lojista, de certa forma, está te dando crédito também. Então, é quase que uma bola meio dividida ali entre o lojista te dando crédito, pendurando a conta ali, né? Falando, todo mês Sim. aqui eu vou receber. Só que com um risco Recebendo extremamente parcelado. baixo, né? Sem risco, na verdade, o risco da instituição financeira. Porque é garantido, a instituição financeira garante. Então, se o cliente não pagar, a instituição financeira vai pagar naquele dia, mas o cliente vai ter que se acertar com a instituição financeira com os juros e multa pelo atraso do pagamento. Então, acaba sendo um Pix parcelado com uma taxa menor, eu imagino, sabe? Talvez esse seja, Uhum. eu acho que esse é a grande diferença para o consumidor. E para o E, lojista é um produto bem diferente, né, de recebíveis ali. Que ele pode, inclusive, fazer a negociação desses recebíveis, né? Isso. Era esse que eu ia chegar nesse mercado, né? Porque é um mercado bem grande de antecipação de recebíveis, de toda uma gestão desse produto, né? Que é ter o dinheiro antes de um parcelamento. Então, Perfeito. eu vejo que tem essa bola dividida, como você falou, só que o emissor, né, que é o banco, ele sempre vai pagar o Uhum, estabelecimento comercial, quem tem que receber ali, e vai se virar com o cliente dele para ele pagar, né? Então tem essa questão. exato. Eu acho que é uma estrutura bem complexa, assim, né, para se pensar, porque imagino tanto Total, de cara. anos sendo feito via cartão, né, e aí trazer para o Sim, arranjo de pagamento instantâneo é bem interessante, né? Talvez o Open Finance possa ajudar bastante nessa estrutura, né? É não bem, tenho bem dúvida legal. nenhuma, né? Porque na prática isso pode ser iniciado através do Open Finance, né? O ponto sobre, por exemplo, fazer o adiantamento de um recebível. Você consegue iniciar isso na instituição, tendo uma API, por exemplo, para fazer esse trânsito entre um participante e o outro. Com um iniciador realmente fazendo esse papel aqui de conseguir conectar as pontas, né? Então,
temos dados, né, no Open Finance, e dados, por exemplo, desses itens de recebíveis de um Pix garantido certamente entrarão aqui nos escopos do Open Finance, então já fica interessante para fazer análise, né, ver o que são esses recebíveis do Pix dessa instituição e trabalhar para realmente entregar isso como um produto de adiantamento, né. Realmente, eu acho que é totalmente, o Open Finance está aqui encaixando como uma luva para resolver essa situação. E a questão de portabilidade disso, né? A gente tem a portabilidade de crédito que está andando aí, que vai entrar em produção. Não Uhum, sei, acho que é no final do ano ali. Mas imagina usar essa mesma estrutura de portabilidade para essas garantias, né? E pois esses é, recebíveis e como que isso funcionaria. É um outro pois mercado é. surgindo aí para quem quiser criar novos produtos, né? Eu vejo que quem está por aí querendo criar alguma coisa interessante pode ficar bem de olho nisso e tentar ajudar o mercado a crescer, né, nessa vertical. Pois é, Gui. Não, o Open Finance realmente é um mar de possibilidades de produtos realmente revolucionários que já existem e estão sendo criados nesse momento enquanto a gente está conversando aqui, né? Então, eu convido você a continuar aqui com a gente nesse canal, assistindo todos esses nossos vídeos, porque a gente está sempre discutindo esses assuntos que são, no final, o futuro do sistema financeiro, né, Gui? Exato. Bom, eu acho que é isso, Nick. Foi um Perfeito. ótimo episódio aí. Então curtam e compartilhem e a gente se vê até na próxima semana. É isso, Gui. Valeu, pessoal! Perfeito. Valeu, pessoal.